Boa tarde a todos, então. Como é que vocês estão? Eu me chamo Jonathan Egbert, vou ser o professor da aula de hoje, que vai ser a gravação da aula que ocorreu semana passada, mas devido aos problemas da WebConf não pôde ser gravada. E a aula, então, vai ser sobre introdução à genética, alguns conceitos relacionados à genética e primeira lei de Mendel, principalmente. Então, antes de mais nada, como vocês vão estar assistindo a essa aula, peço para vocês se inscreverem no canal do Desafio, se ainda não são inscritos, curtir os vídeos, assistir as outras aulas de outras disciplinas também, e ativar as notificações do sininho para sempre que haver a inclusão de mais uma aula, vocês já saberem e poderem assistir a essa aula. Então, primeiramente, introduzindo o assunto, se sabe que a menor unidade do nosso corpo são as células, mas dentro do nosso corpo elas têm várias formas, e assim como nos outros organismos. Existem organismos que são unicelulares, como vocês viram anteriormente em outras aulas com a professora Tayane. Mas o que dá essas características para essas células? O que forma as estruturas celulares? São principalmente enzimas. As enzimas vão estar são responsáveis por acelerar processos e propiciar processos biológicos, enzimáticos, e essas enzimas, elas nada mais são que proteínas. Mas e essas proteínas? Como que elas são formadas, então? Como se dá tanto as características quanto as enzimas que vão proporcionar essas características existentes no nosso corpo? Lá no núcleo da célula, nos organismos eucariontes, que possuem núcleo celular, e para os organismos procariontes, que não possuem núcleo, que vão apresentar apenas o cromossoma, que é o material genético, vai ter lá a molécula de DNA. A molécula de DNA, então, como a gente viu em uma aula anterior comigo, ela é uma molécula composta por vários nucleotídeos e de dupla fita. Esse DNA, então, ele vai conter, são moléculas compridas que vão conter algumas regiões responsáveis pela fabricação, na verdade, por conter as informações para a fabricação das proteínas, que a gente viu lá na aula anterior, sobre a transcrição, né? A replicação do DNA, transcrição produzindo o RNA mensageiro e o RNA mensageiro produzindo proteínas através da tradução lá nos ribossomos. Então, no núcleo, o material genético ele vai estar organizado dessa forma, em forma de cromatina, que é o DNA enrolado em grânulos dessas proteínas chamadas de histonas. E depois esse DNA ele vai se duplicar na fase de divisão celular, formando os cromossomos, como a gente pode ver aqui. E então, nas células humanas, por exemplo, as células elas são diploides. O que isso significa? Existem cromossomos que são chamados de cromossomos homólogos, que um grupo desses cromossomos veio com o gameta masculino do pai e o outro grupo veio com o gameta feminino da mãe, formando então uma célula 2N, uma célula diploide, que a nossa primeira célula então é a célula ovo, é o zigoto. Mas nos gametas, esses cromossomos, eles não estão em pares, eles estão isolados. Então, esses cromossomos, como eu já havia dito, o DNA, ele contém os genes
que são as sequências de DNA responsáveis por codificar uma determinada proteína, e essa proteína, por sua vez, vai determinar uma característica. Geralmente são enzimas que vão ser responsáveis por metabolizar alguma reação do nosso organismo, condicionando uma característica. E como aqui vocês podem ver, aqui são cromossomos duplicados, aqui tem uma cromátide, aqui há a sua cromátide irmã, e há regiões desse cromossomo, digamos que esse tenha vindo com um gameta masculino e esse com um gameta feminino, que dentro das nossas células, então, estão em pares. Há regiões, chamadas de locus gênico, que contém um mesmo tipo de gene. Então, é o mesmo tipo de sequência de DNA que vai codificar, portanto, uma mesma proteína, que vai originar uma mesma característica. E esses genes, então, eles são chamados de genes alelos. Então, na genética, existem dois termos principais e bastante utilizados, que é o genótipo e o fenótipo. O genótipo, então, são as condições desses genes, são as características genéticas, são como eles realmente são. Um exemplo de representação de genótipo é, por exemplo, aqui, deixa eu marcar para vocês. Isso aqui é uma representação de genótipo. Depois a gente vai ver melhor, mas essa representação de genótipo a gente chama de homozigoto dominante, essa representação de homozigoto recessivo, e essa representação, que existe um alelo dominante e um alelo recessivo, de heterozigoto. E aqui vocês podem ver, tem uma representação dos cromossomos, de como esses genes, como esses alelos, estão um em cada cromossomo homólogo. Então, o genótipo é isso, são as características genéticas em si. E o fenótipo vai ser essas características que vão ser derivadas do genótipo. Vão ser expressas pelo genótipo juntamente com a interação com o ambiente. Então, o fenótipo é sempre a interação do genótipo com o ambiente. E o fenótipo vão ser as características observáveis, medíveis, vai ser as características que a gente vai poder ver. Mas então, quem começou esses estudos com a genética? Quem começou a se preocupar com, uh, com os genes? Está aparecendo o slide? Para mim, o slide não está aparecendo. Então, quem começou esses estudos foi Gregor Mendel. E qual foi o seu material de estudo, então? O seu material de estudo foram as ervilhas. E por que as ervilhas? Porque elas têm algumas características, como o pequeno tamanho e fácil cultivo, a rapidez com que elas se reproduzem, o alto número de descendentes que elas deixam. Então, para ele era possível fazer esses cruzamentos genéticos entre diferentes plantas de ervilhas e conseguir observar posteriormente as características dessas plantas. Então, ele estudou 7 características, como a gente pode ver aqui, a forma da semente, se ela é lisa ou rugosa, a cor, sendo amarela ou verde, a cor da flor, sendo púrpura ou branca, a forma da vagem, sendo lisa ou rugosa, a cor da vagem, verde ou amarela,
a posição da flor, se ela estava, se ela era axial, ou seja, se ela estava nas bordas das folhas, nas gemas das folhas, ou se ela estava apenas na ponta do ramo, se ela era terminal, a altura da planta, e ele percebeu, pelos cruzamentos genéticos dele, que ele observava apenas uma característica de cada vez, que essas características elas tinham caráteres dominantes ou recessivos. A gente vai ver em seguida. Então, aqui também é só uma outra representação do slide anterior, porque às vezes a cor da flor também é representada pela coloração acinzentada do tegumento, porque, na verdade, a coloração da flor e do tegumento, quando ele era cozido, ele ficava ou cinza ou branco, também é condicionado pelo mesmo gene, como a gente vai ver posteriormente. Então, como é que ele fazia esses cruzamentos? Primeiro, ele tinha linhagens que sempre davam a mesma característica. Então, essas linhagens, por exemplo, na cor da semente, ou aquelas plantas, a linhagem delas sempre dava sementes amarelas, ou sempre dava sementes verdes. Aí ele resolveu cruzar essas duas linhagens, que ele chamou de geração P, de geração parental, que ele chamou, então, de que ele chamou de homozigotas. Essas homozigotas, quando cruzadas entre si, geravam filhos iguais apenas a um desses pais. Então, no caso da cor das sementes, a geração F1 dava todas as sementes com a coloração amarela. E essa geração F1, então, ele chamava de geração de híbridos, que significa por causa da mistura, né? Que misturava uma geração que misturava sementes amarelas com as verdes. E a geração F2, ela é derivada do cruzamento dessa F1 entre si. Então, ele cruzava essa F1 entre si e observava uma F2, que voltavam a apresentar alguma porcentagem dessas sementes, apresentavam novamente características da geração P. Então, a primeira lei de Mendel, também chamada de princípio da segregação dos caracteres, ou lei da segregação, diz que cada característica é condicionada por um par de elementos ou fatores que se separam na formação dos gametas. Então, a primeira lei de Mendel é uma característica é condicionada por um par de elementos que se separam na formação dos gametas. Essa é a primeira lei de Mendel. Como aqui a gente pode ver, aqui é o cruzamento de uma geração F1, que ele chamava de F1, que são os híbridos, são os heterozigotos, como a gente pode ver aqui. Então, eu trouxe essa imagem para representar a formação dos gametas. Um gameta vai ser com o alelo dominante e o outro gameta com o alelo recessivo. Então, a primeira lei de Mendel é essa, que uma característica é condicionada por um par de fatores, que hoje a gente sabe que são genes, que se separam na formação dos gametas. Vale lembrar que a primeira lei de Mendel, ela é válida para organismos diploides, organismos com células diploides. Então, aqui a gente tem uma imagem que representa bem o que ele estudou. Então, aqui tem a geração P, com sementes amarelas cruzando com sementes verdes. Dava apenas uma geração F1, todas amarelas. A F2 dava 75% de sementes amarelas
e 25% de sementes verdes. Aí ele cruzava de novo essa F2 entre si e obtinha que de um grupo de 25% dessas sementes amarelas, todas davam sementes amarelas. De 50% dessas sementes amarelas aqui, dava, dava uma porcentagem, 25% de sementes verdes, novamente. Então, daí que ele descobriu que existem os homozigotos dominantes, os heterozigotos e os homozigotos recessivos. E de que forma que ele fez esses estudos? Então, ele contabilizava essa F2 e via uma proporção. Por exemplo, aqui na cor da semente, amarela ou verde, ele via que 6.000, num dos experimentos dele, ele obteve que 6.022 sementes eram amarelas e 2.001 sementes eram verdes. Então, dividindo esses 6.022 por 2.001, a gente tem o resultado de 3,01. Ou seja, para cada... E isso aqui é apenas matemático, né? Todas essas proporções são matemáticas. Então, ele conseguiu ver que sempre dava um número próximo a 3. Por exemplo, aqui deu um número super próximo a 3, 3,01. Aqui, 2,96, 2,82, 2,95, mas todos próximos a 3. Isso é uma questão de probabilidade. Então, ele viu que para cada uma semente verde, aproximadamente 3 eram amarelas, que foi o que ele obteve nessa F2. Para cada 3 sementes verdes, 75, quer dizer, 3 sementes amarelas, 75% de sementes amarelas, 25% eram sementes verdes. Mas essas características que ele observou são características que fazem parte da variação descontínua, que é a variação gênica descontínua. E, dentro da variação gênica descontínua, ele estudou a dominância completa. Então, na dominância completa, existem os homozigotos dominantes, que apresentam uma determinada característica, os heterozigotos, que apresentam a característica dos homozigotos dominantes, e os homozigotos recessivos, que apresentam uma característica recessiva, que é apenas condicionada em homozigose. Então, existe também a herança dominante, que ela é expressa em homozigose dominante, e a herança recessiva, que é expressa em homozigose recessiva. Então, como eu já falei, o que ele estudou fazia parte da dominância completa. E os homozigotos, então, podem ser homozigotos dominantes ou homozigotos recessivos. E os heterozigotos apresentam um alelo dominante e um alelo recessivo, mas com as características fenotípicas dos alelos dominantes, como a gente pode ver aqui. Ó, um homozigoto dominante, cruzamento com homozigoto recessivo, geração P. Geração F1, todos heterozigotos, e todos com o fenótipo dominante, amarelos. E aqui a gente pode ver 25% homozigoto dominante em F2, 50% ou 2/4 ou 1/2 de heterozigotos e 1/4, 25% de homozigotos recessivos. Então, aqui tem a representação do quadro de Punnett, que é a forma como a gente vai
fazer esses cálculos. Então, o que a gente pode ver aqui? Essas são a geração P, ó, homozigoto dominante com homozigoto recessivo. Então, a gente coloca, e isso aqui é a representação dos alelos que são formados. Então, a gente coloca esse V maiúsculo aqui para baixo e para esse quadrado também. É a mesma coisa com esse V maiúsculo aqui. Aqui ele está representado desse lado, mas ele pode estar representado desse lado aqui também. E aí, posteriormente, a gente pega esse V minúsculo e coloca aqui do lado do V maiúsculo e do lado desse V maiúsculo. Posteriormente, do lado desse V maiúsculo e do lado desse V maiúsculo. Então, a gente obteve, então, 100% de heterozigotos. Já aqui, essa é a F1 cruzada entre si, ó. Heterozigoto cruzado com heterozigoto. Para a dominância completa, para a primeira lei de Mendel, obtém-se, então, 1/4, ó, 1 de 1, 2, 3, 4, 1/4 homozigoto dominante, 2/4, então, 1, 2, de 1, 2, 3, 4, 2/4, que simplificando dá 1/2, e 1 dividido por 2 dá 0,5, então meio, ou seja, 50%, 0,5 em porcentagem, faz 0,5 vezes 100, dá 50. 50% heterozigoto e 1/4, ou seja, 1 de 1, 2, 3, 4, 1/4, 1 dividido por 4 dá 0,25, que em porcentagem, se faz vezes 100, dá 25% de homozigotos recessivos. Mas, dentro da genética, não existe apenas a dominância completa. Dentro da dominância completa, então, só para revisar, existem dois fenótipos. Um fenótipo condicionado em homozigose recessiva e um fenótipo condicionado tanto em homozigose dominante quanto em heterozigose. Mas existe também a dominância incompleta. Então, o que acontece? Na dominância completa, por exemplo, no albinismo, que foi um slide que eu passei antes, não acontece a produção de uma determinada enzima que vai metabolizar uma substância para a formação da melanina, do nosso pigmento, do pigmento da nossa pele. E, então, mas os heterozigotos para o albinismo, eles, mesmo aquele alelo dominante, ele consegue compensar o alelo recessivo, ele consegue compensar a produção de melanina, e o fenótipo da pessoa heterozigota para o albinismo é normal, isso em dominância completa. Mas para dominância incompleta, os heterozigotos, eles não conseguem ter um fenótipo como se eles, como quando em homozigose dominante. Então, a gente chama de dominância incompleta, por exemplo, dessas galinhas da raça andaluza, as galinhas brancas são representadas por PB em cima e PB também em cima. Por que dessa forma, ao invés de maiúsculo e minúsculo? Por essa questão de ser dominância incompleta, de não haver um alelo dominante sobre o outro. E as galinhas pretas são representadas por P maiúsculo com o P maiúsculo em cima e P maiúsculo com o P maiúsculo em cima. Que, cruzadas entre si, geram galinhas acinzentadas, com a plumagem acinzentada. Essas galinhas com plumagem acinzentada, elas vão ter essa conformação aqui,
dos alelos delas. E na formação dos gametas, então vai ter um gameta com o PP e outro gameta com o PB. Um gameta com o PP e o outro gameta com o PB. Então, PP com PP, uma galinha preta. PP com PB, cinza. PP com PB, cinza também. E aqui, PB com PB, uma galinha branca, homozigota para a condição branca. E a proporção, então, é de 1 para 2 para 1. Essa forma aqui são as proporções, nesse caso, genotípicas e fenotípicas. Quando era, no caso de dominância completa, a proporção genotípica é de 1 para 2 para 1, e a fenotípica de 3 para 1. Então, aqui só um outro exemplo de dominância incompleta. Outros dois exemplos. E aqui agora outros conceitos sobre genética. Em genética, às vezes, alguns genes eles condicionam mais que uma característica. Por exemplo, aqui na cor das flores, na base das sépalas, na base das estípulas e no tegumento das sementes, assim como no caso da espécie humana para a síndrome de Marfan. Outra questão é a norma de reação gênica, que diz que um mesmo genótipo ele pode produzir uma gama variada de fenótipos para determinada característica. E a norma de reação gênica, ela também leva um pouco em consideração aquela interação que eu falei lá no início da aula, de genótipo mais o fenótipo, que aí também, por causa da interação com o ambiente, pode produzir uma variedade diferente de características, como aqui nesse caso, em que eles rasparam o pelo desse coelho, de fenótipo himalaio, que a gente chama de himalaio, colocaram uma bolsa de gelo e no local que ficou gelado, na pelagem dele, ele produziu pelos pretos. Outra questão é a penetrância gênica, é o quanto esse genótipo ele vai ser expresso conforme o seu genótipo realmente. Um caso é a polidactilia, que é ter mais de 5 dedos em cada mão, que é condicionada por um gene dominante, de dominância completa. Então, heterozigotos e homozigotos dominantes apresentam mais de 5 dedos nas mãos para essa característica. Pessoas que têm apenas 5 dedos nas mãos são homozigotas recessivas para essa característica. E, além disso, então tem 65% de chance desse gene ser expresso, ou seja, a pessoa ter mais de 5 dedos nas mãos. Mas pode ser que ela tenha a condição para polidactilia e não venha a desenvolver e pode ter 5 dedos nas mãos também. E outro conceito é a expressividade gênica variável. Então, que um mesmo genótipo pode ter uma expressão, pode originar fenótipos, características com variadas. Então, a expressividade, a expressão desses genes de forma variada. E, novamente, a gente tem o exemplo do feijão, como na norma de gênica e na penetrância gênica. Bom, então, pessoal, dando continuidade na resolução dos exercícios, aqui eu trago para vocês, então, o primeiro exercício, que fala assim, então: considerando pais que expressam um determinado fenótipo e geram 2 filhos,
sendo um filho que expressa esse fenótipo e outro que não o apresenta, qual das alternativas a seguir corresponde ao genótipo desses pais? Então, se a gente pode relembrar sobre as nossas aulas, sobre o que eu falei anteriormente, o que acontecia quando dois indivíduos heterozigotos geravam filhos? Então, 75%, ou seja, 3/4, geravam filhos iguais a eles, na dominância completa. Lembrem lá das ervilhas, por exemplo. Duas ervilhas lisas, mas heterozigotas, poderiam gerar 75% de ervilhas lisas e 25% de ervilhas rugosas. Por que eu estou falando isso? Porque duas ervilhas lisas poderiam gerar ervilhas rugosas. Então, sempre que o exercício vai estar falando, como nesse exemplo, que dois pais com o mesmo fenótipo geraram um filho com um fenótipo diferente do deles, quando não são casos de herança ligada ao sexo, que vocês vão ver mais para frente nas aulas de genética. Mas quando se trata de primeira lei de Mendel, de cromossomos autossômicos e dominância completa, a gente sempre pode ter a ideia de que esses pais vão ser heterozigotos. Mas para trabalhar com vocês, eu vou fazer aqui o quadro de Punnett. Digamos que esse seja o pai e essa seja a mãe. Então, digamos que eles sejam heterozigotos. Ó, esse então é o quadro de Punnett, bastante utilizado em genética. Vocês vão utilizar ele bastante para as próximas aulas. Então, o que eu estou escrevendo aqui? Esse aqui é o genótipo, é o possível genótipo dos pais. Ó, heterozigoto versus heterozigoto, tá bem? E essa divisão que a gente faz é como se fosse a divisão na meiose dos gametas. Lembram da meiose, em que um grupo de cromossomos, que os cromossomos homólogos eram separados? Então, esse alelo aqui está num cromossomo homólogo e este alelo está em outro cromossomo homólogo. E segundo a primeira lei de Mendel, que falava o que mesmo? Que uma característica era condicionada por um par de alelos, de fatores, né, um par de genes, que se separavam na formação dos gametas. Então, aqui eles estão, é como se eles estivessem se separando na formação dos gametas. E aí, para saber quais são os possíveis, a possível prole, né, o genótipo dos possíveis filhos deles, para saber a porcentagem genotípica desses indivíduos, a gente faz, então, esse quadrinho em que, como a gente trabalha ele? Essa letra maiúscula, a gente coloca aqui. Enquanto essa letra maiúscula, a gente vai colocar nesse lado do quadro de Punnett. Essa aqui, ela vem para cá também. Então, eu coloco nesse quadro. E essa minúscula, ela vem aqui para o lado. Essa maiúscula aqui, ela desce para cá. Esse alelo recessivo, eu coloco aqui, assim como desse lado. Este veio para cá e este alelo recessivo veio para cá. Então, 25% ou 1/4 são homozigotos recessivos. Esse homozigoto recessivo
vai ser fenotipicamente, as suas características vão ser diferentes dos, uh, 25% homozigoto dominante e dos 50% heterozigoto. Então, essas são a porcentagem genotípica e a fenotípica é 3:1. Então, a resposta dessa questão é a B. Os pais são heterozigotos porque um dos filhos, é diferente fenotipicamente dos pais. Então, é assim que se dá a resolução para essa questão. Na verdade, isso aqui é só uma exemplificação para comprovar essa resposta. Aqui está a resposta para vocês. Agora, a próxima pergunta. Sabe-se que a transmissão hereditária da cor das flores, conhecidas como copo de leite, se dá por herança mendeliana simples, com dominância completa. Em um cruzamento experimental de copos de leite vermelhos, ambos, então os dois eram vermelhos, então o fenótipo dos pais era vermelho. Então, uma coisa que eu posso falar para vocês, né, indicar a vocês, dar uma dica, é sempre ir anotando o que diz no enunciado. Sempre vai anotando tanto o genótipo ou o fenótipo, o que tiver sendo exposto no enunciado. Fenótipo dos pais. E vamos continuar aqui então. Obteve-se a primeira geração, a F1, bastante numerosa, numa proporção de 3 descendentes vermelhos. Então, qual era a proporção? A proporção era de 3:1. Proporção fenotípica. Para cada um branco, então 3:1. Analisando o fenótipo, o genótipo da F1, os cientistas constataram que apenas um em cada 3 descendentes vermelhos era homozigoto para essa característica. De acordo com tais dados, pode-se afirmar que a proporção genotípica da F1 neste cruzamento experimental foi. Então, o que eu comentei no exercício anterior com vocês? Sempre que a proporção fenotípica traz uma característica vem 3 vezes para cada uma vez que vem outra característica, como são esses pais? Então, eles são heterozigotos. Isso a gente sempre já pode saber. Aqui, novamente, o quadro de Punnett. Eu estou usando a letra A como só uma letra, só um exemplo. Então, novamente, aqui representa a separação dos alelos que determinam uma característica na formação dos gametas. E aqui, os gametas da F1. Como seria a formação dessas células ovo, né? desses indivíduos no cruzamento. Então, aqui a gente tem
a nossa proporção genotípica da F1. Qual é a proporção genotípica? 1 homozigoto dominante para 2 heterozigotos para 1 homozigoto recessivo, sendo que a proporção fenotípica é de 3, nesse caso, que representa a cor vermelha das flores, 3 vermelhos para 1 de coloração branca. Então, e qual é a proporção genotípica? Então, a genotípica está expressa aqui. Então, 1/4 homozigoto dominante para 2/4, que é a mesma coisa que 1/2 homozigoto heterozigoto, e 1/4 homozigoto recessivo. Mas o que representa isso, então? 1/4, 1 dividido por 4 dá 0,5, que em porcentagem 25%. 2 é a mesma coisa que 1/2, e 1 dividido por 2 dá 0,5. 0,5 em porcentagem 50%. E aqui também 1/4, 1 dividido por 4, 0,25, e em porcentagem dá 25%. Mas está pedindo a proporção genotípica. Então, proporção genotípica Então, como é essa proporção genotípica? É 1 homozigoto dominante para 1 heterozigoto para para 2 heterozigotos para 1 homozigoto recessivo. Então, é isso que a gente pode ver aqui. Também poderia ser expresso sem essas letras. Poderia ser expresso da seguinte maneira. Poderia ser expresso apenas assim. Daí representa que o primeiro é o homozigoto dominante, a segunda a ser mostrada é o heterozigoto e a última a ser mostrada é o homozigoto recessivo. Para a dominância completa, para a primeira lei de Mendel, é assim que se expressa. Então, a resposta é justamente essa aqui, se vocês puderem ver. Então, é o que a gente é o que mostra aqui, né, que eu já marquei para vocês. Então, essa questão a gente já resolveu. Agora para a próxima questão. Em ervilhas, sabe-se que o gene que condiciona as sementes serem lisas é dominante sobre seu alelo recessivo. Em homozigose, condiciona a rugosidade. Uma planta de ervilhas de sementes lisas homozigota se cruza com uma planta de sementes rugosas. Então, a gente sabe que sementes lisas é uma característica dominante que pode ser tanto homozigoto dominante quanto heterozigoto. Nesse caso, já está dizendo que a geração P então, a geração parental, geração P, nesse caso, né? Nesse caso aqui do exercício. Ela é de uma planta de sementes lisas homozigota, vamos representar também pela letra A, então homozigota, que tem um cruzamento com uma planta de sementes rugosas. O exercício já diz que a rugosidade é homozigose recessiva.
Então, a gente representa assim. Esse é o genótipo dos pais. Cada letra representa um alelo que está em cromossomos homólogos. Tá? Eu sempre vou estar reforçando isso para vocês. Considerando-se a rugosidade das sementes das ervilhas como característica que obedece à primeira lei de Mendel e a dominância completa, faça o quadro de Punnett usando a letra L. Então, eu já tinha indicado que era para usar a letra L. Então, vamos lá. Vamos fazer o quadro de Punnett e depois responder as perguntas. Então, como a gente já vinha fazendo, essa letra maiúscula, esse alelo dominante, ele vem para cá, esse alelo dominante, ele vem para cá. Agora, esses alelos recessivos da outra planta que doou os gametas, né? Outra planta mãe, vem para cá. E este alelo aqui vem para esse lado. Então, o que a gente pode observar? O que a gente pôde observar com esse quadro de Punnett? Que 100%, ou seja, 4 quartos, 4 dividido por 4 dá 1, que em porcentagem é 100. Então, 100% são de genótipo heterozigoto. E o fenótipo delas é, então, todas são sementes lisas. Então, vamos lá. Quais as proporções genotípicas dessa prole? Então, a proporção genotípica dessa F1 qual, então, é a proporção genotípica? Se antes a gente representava 1 para 2 para 1, a gente representa em 100% de homozigoto, de heterozigoto. Tá? E como a caixa para escrever ficou cortado, mas é heterozigoto, tá bem? E aqui embaixo, então, todas, qual as proporções fenotípicas, todas vão ser livres. Tá bem? Então, essa questão, ela mostra bem como o Mendel fazia na geração parental dele. Então, é essa a resposta para essa questão. Agora, sobre dominância incompleta. Então, Flores Maravilha, Mirabilis gelata, expressam a coloração de suas flores por dominância incompleta, sendo o fenótipo intermediário, com esse genótipo aqui, FV, FB, de cor rosa. Seus fenótipos em homozigose são vermelho, FV, FB, ou branco, FB, FB. Duas flores rosas se cruzam, deixando descendentes. Desse modo,
correspondem. Então, duas cores rosa, a gente sabe, duas flores de cor rosa, a gente sabe que o genótipo deles é FVFB. Então, vamos fazer aqui o quadro de Punnett. Um alelo que determina a cor vermelha, outro alelo com que contém a informação para a cor branca. Então, as duas flores eram rosa, então elas têm o mesmo genótipo. E como vai ficar a prole, as proporções fenotípicas e genotípicas dessa prole. Então, este veio para cá, esse veio para cá. Este aqui vem para cá. E este alelo vem aqui para baixo. Este alelo aqui vem para cá. E este alelo vem para cá. Este alelo vem para cá, para esse lado aqui. E este alelo vem aqui. Então, vocês me desculpem se as letras ficam meio estranhas, é a ferramenta que a gente tem nesse modo remoto, né? Então, vamos responder as perguntas, então. Quais as proporções genotípicas dos indivíduos resultantes desse cruzamento? Então, proporção genotípica é um homozigoto dominante para 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo. Assim, pode ser isso. Também poderia ser escrito 1 FV-FV, 2 para 2 FV-FB, para 1 FV-FB. Agora, quais as proporções fenotípicas dos indivíduos resultantes deste cruzamento? Então, as proporções fenotípicas é 1 vermelho para 2 rosa para 1 branco. Então, essa é a proporção fenotípica. Eu quis abreviar por causa, senão não tem espaço, mas vocês entenderam aqui, né? Então, é essa a resposta dessa questão. Bem? Vamos para a próxima questão. Em galinhas da raça andaluza, sabe-se que a plumagem é condicionada por dominância incompleta, sendo o fenótipo intermediário de cor cinza azulado. Seus fenótipos em homozigose são preto ou branco. Um galo preto cruza-se com uma galinha branca, deixando descendentes. Então, esse exercício, um galo preto tem um cruzamento com uma galinha branca. Então, ele é semelhante a esse exercício aqui. Vai ser a mesma proporção genotípica e a mesma proporção
fenotípica, só que aí, para essa questão aqui, vai ser, a fenotípica vai ser 1 preto, para 2 cinza azulado, para 3, para 1, desculpa, branco. Então, 1 preto para 2 cinza azulado, para 1 branco. E aqui, genotípica, 1 para 2 para 1. Então, 1 homozigoto para 2 heterozigotos para 1 homozigoto também. Então, só por causa da questão do tempo, a gente vai deixar passar a resolução dessa questão, mas é igual à anterior. Então, agora sobre uma questão do Enem. Considere que exista um gene com 2 alelos, um dominante, que permite a expressão da cor, e um recessivo, que não permite a expressão da cor. Considere ainda que em um oceano existam 2 ilhas próximas e que na ilha 1 todos os ratos apresentem pelagem branca, e na ilha 2 todos apresentem pelagem selvagem. Nesse contexto, considere que a consequência de uma atividade vulcânica tenha sido o surgimento de uma ponte entre as 2 ilhas, que permitiu o trânsito dos ratos das 2 ilhas. Suponha que, em decorrência disso, todos os acasalamentos tenham ocorrido entre ratos de ilhas diferentes e a geração F1 tenha sido composta exclusivamente por ratos com cor pelagem selvagem. Então, o que acontece aqui? Acontece que ratos de pelagem selvagem eram dominantes. Essa pelagem selvagem é dominante sobre a pelagem, se não me engano, era branca. Sobre a pelagem branca. Então, o que acontece? Na geração F1 desse cruzamento, todos vão ser heterozigotos. E todos esses heterozigotos, como está dizendo ali no exercício, no enunciado, eles são de pelagem selvagem. Considerando-se que os acasalamentos para a formação da próxima geração F2, sejam ao acaso, é correto afirmar que essa geração será constituída de ratos com pelagem. Então, para fazer o F2, vai ter apenas esses ratos aqui, que ao acaso vão se cruzar. Então, o que acontecia quando 2 heterozigotos se cruzavam? Acontecia a proporção genotípica de um homozigoto dominante para 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo. E fenotipicamente, 3 com o fenótipo dominante para 1 de fenótipo recessivo. Então, a resposta dessa questão é justamente a letra E. Tá bem? Outra questão do Enem. Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas, e observou que todos os descendentes tinham cores vermelhas. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva. A explicação oferecida por ele para esses resultados era de que as plantas de cores vermelhas da geração inicial P possuíam 2 fatores dominantes, iguais para essa característica. Então, 2 vezes maiúsculos. E as plantas de flores brancas possuíam 2 fatores recessivos iguais, homozigoto recessivo, 2 vezes minúsculos. Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos, geração F1, tinham um fator de cada progenitor, heterozigoto, como está representado aqui. Combinação que assegura a cor vermelha nas flores. Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são homozigotas dominantes das heterozigotas? Então, a gente faz o cruzamento dessas plantas. Justamente dessa forma que a gente vai saber se elas são homozigotas dominantes ou homozigotas ou heterozigotas. Então, cruzando-se plantas recessivas de cores
de flores brancas. Então, as plantas homozigotas dominantes, com as flores recessivas, produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, heterozigotas. Enquanto as flores heterozigotas, quando cruzadas com flores brancas, podem produzir descendentes de flores brancas. Então, é dessa forma que a gente sabe se aquela flor vermelha ela tem um genótipo homozigoto dominante ou heterozigoto. Então, é sempre cruzando-se um fenótipo dominante com um fenótipo dominante com uma de fenótipo e genótipo homozigoto recessivo. A próxima questão. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança genética observando algumas características de plantas de ervilhas, como a produção de sementes lisas e rugosas, característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, fenótipo de plantas híbridas, resultantes de cruzamentos de linhagens puras, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. A autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia de transmissão dos fatores idealizada por Mendel, ocorre entre as plantas. Então, o que ele dizia? Que poderia, em uma geração, ter um alelo, que ele chamava de fator, que não estaria expresso, mas que em gerações futuras esse fator poderia estar expresso. Então, de que forma essa teoria ela se comprova? Quando se faz o cruzamento de duas gerações heterozigotas. Então, como eu estou fazendo aqui, representando com vocês o famoso 1 para 2 para 1 da geração F1 de Mendel. Então, como se resolve isso? As plantas elas devem ser híbridas, de fenótipo dominante, que produzem sementes tanto lisas quanto rugosas. Aqui eu usei as letras F, né, para representar, né? Então ela vai condicionar fenótipos tanto dominantes quanto recessivos. Agora um pouco sobre a biologia molecular. A figura seguinte representa um modelo de transmissão de informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 3 formas de proteínas diferentes denominadas A, B e C. Depreende-se do modelo Q. Então, o que acontece aqui? Então, DNA, que produz DNA, é por replicação, ou autoduplicação, ou duplicação, que a gente fala de DNA. DNA, que produz RNA, é pelo fenômeno de transcrição. E o RNA mensageiro, por tradução, ele produz proteínas. Mas o que acontece quando ele produz diferentes tipos de proteínas? Acontece um fenômeno que a gente chama de splicing alternativo, que esse RNA que sai da transcrição, ele é um RNA imaturo. Aí ele precisa ser tirado alguns pedaços, que são os introns, e juntado os exons, juntado as partes que vão codificar realmente proteínas. Mas esses pedaços que são juntados para formar o RNA mensageiro, de fato, maduro, esses pedaços eles podem ser juntados de diferentes formas, ou alguns pedaços não serem juntados, não sofrerem splicing, que é o chamado de, então, splicing alternativo. Então, qual é a resposta dessa questão? É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto da transcrição. Então, esse é o modelo. Então, diferentes proteínas podem vir da mesma
transcrição através do splicing alternativo, que eu expliquei para vocês. Ora, essa questão aqui, nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar de DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo de DNA em dupla hélice, que foi confirmado que sem sombra de dúvidas, que o DNA é um material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 58, Meselson e Stahl realizaram experimentos utilizando os isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. Então, a partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, considerando a estrutura da molécula de DNA, a proposição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Meselson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que, então, o que acontecia? Quando acontece a duplicação do DNA, o DNA ele é uma fita dupla, uma dupla hélice, e é uma fita complementar. Então, se tem uma sequência de, por exemplo, timina, adenina, citosina, a fita complementar vai ser adenina, timina e guanina. E, então, a resposta dessa questão aqui é que a replicação é semiconservativa, isso é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Então, uma dupla hélice complementar, ela vai originar dois novos pedaços de DNA, cada um complementar a sua fita. Aqui é sobre uma vítima de acidente de carro que foi encontrada carbonizada. Então, essa questão aqui fala que eles queriam descobrir, então, se ela era realmente filha de determinados pais, né? Para ver se a vítima era realmente filha deles. E aí eles queriam fazer um teste de DNA. Então, o que acontece? Como a vítima ela tinha sofrido um acidente e o corpo dela tinha sido carbonizado, existe no nosso corpo o DNA nuclear, que vem do pai e da mãe, né, dos cromossomos, e existe também o DNA dentro das mitocôndrias, que é exclusivamente vindo das mitocôndrias da nossa mãe, que veio da mãe dela, que veio da mãe dela, sempre nessa linhagem das mães e avó, assim, né, das nossas mães. Porque ela sempre passa apenas apenas o ovócito secundário, apenas o óvulo, que fica com as mitocôndrias. Os espermatozoides, como a mitocôndria fica na peça intermediária, às vezes a mitocôndria nem entra para o ovócito secundário, e às vezes quando entra, geralmente essas mitocôndrias são degradadas. Às vezes, há casos em que as mitocôndrias persistem, mas são raros os casos. Então, qual é a resposta dessa questão? Então, é necessário extrair DNA mitocondrial, DNA-MT, transmitido ao longo da linhagem materna, pois em cada célula humana há várias cópias dessa molécula, porque existem várias mitocôndrias dentro das nossas células, enquanto existe apenas um núcleo. E como essa pessoa tinha sido carbonizada, é preciso ter um grande número de material genético. E aqui, o formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, em que lembram as que lembram
uma estrela, como é o caso dos neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por... Então, o DNA que existe nos núcleos, ele é o mesmo. Então, ele poderia produzir os mesmos tipos de RNA mensageiro que produziria as mesmas proteínas, que produziria as mesmas características. Mas esse DNA, ele é transcrito e é expresso, os genes são expressos de modo diferencial nas células. Por isso que existem células, como nesse exemplo da questão, com diferentes características. Então, a resposta é que a diferenciação dessas células ocorre por expressarem porções diferentes do genoma. Então, por expressarem genes diferentes de cromossomos distintos também. E só para lembrar vocês, desculpa aumentar um pouco mais o tempo da aula, a próxima aula, então, para vocês no YouTube, já disponível, vocês podem assistir lá a segunda aula de genética, que fala um pouco sobre a segunda lei de Mendel e heredogramas, entre outros assuntos. Então, obrigado pela atenção de vocês. Deem um like aqui no vídeo e muito obrigado pela atenção de vocês.